Um, ok, eu vou começar tudo de novo. Vamos começar desde o começo, eu vou orar. E, como eu falei, eu acho que essa é uma coisa que espiritual, porque realmente eu creio que esse livro é tão importante para cada um de vocês entender, que eu acho que Satanás está impedindo isso. Mas, como aconteceu, Paulo falou que ele tentou várias vezes e não conseguiu. Então, eu tentei aqui várias vezes e eu não estou conseguindo. Então, eu estou em paz se vocês estão bem. Então, ok, vamos orar. Nosso Deus, nós não entendemos por que Tu és o Senhor sobre todas as coisas, por algum motivo deixou isso acontecer, mas pode ser que a gente vai aprender melhor desse jeito do que outro. Então, nós colocamos esse dia nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor dirige, que o Senhor seja o professor em nosso momento aqui. Obrigado por cada um, a paciência de cada um. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que tem perseverado aqui. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, eu vou começar desde o início aqui, porque eu queria dar uma introdução. E essa coisa que eu preparei um slide para vocês, que eu queria, você vai precisar mais ou menos acompanhar e pensar que eu estou falando. A primeira coisa que, a primeira parte que é a introdução, isso vai até versículo 17. Eu vou fazer mais uma revisão dessa parte aqui, porque é importante, eu tenho meditado nisso essa semana. A primeira parte, eu identifiquei 7 coisas, se você quer escrever na sua apostila alguma coisa sobre isso, mas eu identifiquei 7 coisas que podíamos aprender. Primeiro é a introdução, número 1 é a humildade de Paulo. Eu vou ler o primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Que nota que a coisa que ele começou com o servo. Essa palavra é de ser um escravo. E eu estava falando com alguma pessoa que eu estou começando a discipular hoje, e a gente estava falando da importância de humildade, de ser um bom líder no meio cristão. Você viu Trump, desculpa para falar de política americana, mas ele é muito arrogante. Praticamente todas as pessoas que são políticos no mundo inteiro são muito arrogantes. Mas para ser um líder na Igreja de Jesus Cristo é necessário ser, primeiramente, de ser uma pessoa que é o servo, como ele falou, Paulo, servo de Jesus Cristo. E nota essa palavra chamado, tem nos primeiros 7 versículos, tem 3 vezes. E essa palavra chamado é muito importante, que é a vontade de Deus fazendo isso e chamando a pessoa. E Paulo estava chamando Paulo para isso. E nota que ele fala que foi separado para o evangelho. E nós sabemos que o evangelho, que fala versículo 2, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, não, por que Paulo colocou esse versículo 2 lá? A razão que ele colocou lá é que ele queria que as pessoas reconhecem que esse não foi uma nova ideia. Deus já tinha prometido antes, estava no plano de Deus, e ele deu dicas sobre isso no todo o Velho Testamento. Então ele falou que havia prometido antes, pré-prometido nas Escrituras antes. Então Paulo não está inventando um novo caminho para a salvação. E ele falou uma coisa que é muito importante, versículo 3, número 2 nessa lista. Primeiro é a humildade de Paulo. Segunda coisa que aprendemos de introdução é que o evangelho é Jesus. As pessoas falam, eu compartilhei o evangelho com alguém. Você falou da pessoa de Jesus, você explicou quem ele é, porque ele fala que o evangelho, versículo 3, é certo do seu filho. Nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, quer dizer, fisicamente, ele veio da linha de Davi. Isso é importante porque Davi teve o que é chamado a aliança davídica, que é que Deus prometeu a Davi que ia sentar no trono, alguém ia sentar no trono. Versículo 4, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está falando? Que o Evangelho é Jesus Cristo,
Mas nota, ele nem falou da morte de Jesus aqui ainda. Ele falou do fato que ele foi fisicamente um ser humano, descendente de Davi, e ele foi mostrado, manifesto que ele é filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Então, que a ressurreição comprovou o lado espiritual dele. Então, para mim, quando a gente falar do Evangelho, é essencialmente que nós falamos de um lado da parte física e a parte espiritual. E essa que é a segunda coisa que aprendemos. Como é que ele saiu dessa coisa, entre os quais ele fala, pelo nós recebemos a graça e apostolado, que Paulo estava falando, eu não sou aquela pessoa, assim, também mostra aquele primeiro ponto dele ser humilde, porque agora ele está falando sobre o aspecto que ele é foi a graça, não foi uma coisa que mérito da parte de Paulo, que ele conseguiu avançar nessa coisa, mas ele era uma pessoa, mas você deve sublinhar essa parte aqui. A minha versão fala para a obediência da fé entre os gentios. Eu tenho enfatizado isso antes, eu quero enfatizar mais uma vez, que a grande comissão fala de batizar a pessoa e ensinar a pessoa a obediência. A obediência parece fácil, né? Quando você era criança, os pais falam alguma coisa, você obedeceu ou desobedeceu. Mas quando ele fala aqui a obediência da fé, ele está falando que a obediência pela fé é diferente do legalismo, porque os judeus estavam muito ligados com o judaísmo, do judaísmo que era muito legalismo, muito seguindo regras. Nós não falamos que obediência é só seguir regras, é de submeter nossas vidas a Deus. Então ele falou, entre os quais sois também vos chamados de serdes de Jesus Cristo, que pertence a Ele. E nota que ele está falando, eu sou chamado, vocês também são chamados para ser parte dessa igreja. Então ele escreveu que são pessoas de Roma, versículo 7, amados de Deus, chamado para ser de santos, mais uma vez, chamado, esse é o destino, o propósito de Deus para eles. Então eles são amados, eles são chamados, e como é que eles cumprimentaram um ao outro naquela época? Graça e paz. Graça é a maneira de, caris, que é a maneira de cumprimentar as pessoas, e a paz é a maneira que os judeus, shalom, falaram um pelo outro. Agora, antes de progredir um pouco, eu queria saber se tem uma pergunta. Qualquer pergunta? Ok, eu queria ver alguma coisa aqui, um momento. Estou procurando uma coisa que eu pensei que estava mais disponível. Vocês fizeram sua tarefa? Isso. Sim. Eu acho que quando a gente fala sobre essa próxima parte, é a coisa que é mais difícil, porque Paulo, às vezes, né, em capítulo 2, eu estou falando mais de capítulo 2, eu queria entrar nesse exercício com vocês, mas a coisa que acontece é que Paulo fica, às vezes ele está falando de judeus, às vezes ele está falando de moralista, às vezes está falando dos perdidos, às vezes ele está falando para os salvos. Eu lembro que foi muito tempo atrás, eu estava indo para Marabá para fazer uma palestra lá na universidade, e eu estava no avião, meia hora, uma hora de viagem, e Deus me deu esse, ok, essa é a chave. Você vai entender capítulo 2, capítulo 3 melhor se você sabe dessas coisas que eu falei. Então, eu gostaria que a gente vai para capítulo 2 agora. Ok,
capítulo 2. Ok, eu vou perguntar para vocês o que é essa coisa aqui. Versículo 2 a 1 e 2. Portanto, é inesculpável ao homem qualquer que surja quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas o mesmo. E bom saber que o juízo de Deus é segundo a verdade, e contra todos tais coisas praticam. Porque no fim do capítulo 1, nós vamos voltar para lá depois. Ele estava falando as coisas, mas ele... O que é essa pessoa? A pessoa é salva ou não salva? O que você acha? Eu acho que não, né? É não salvo. Por quê? Moralista. Porque Não salva também. Vocês, quem você pode voltar aqui, tem maneira de levantar a mão, Ricardo? Tem lá em reagir. Ok. Lá embaixo no seu Zoom tem reagir. Nada de Zoom tá funcionando para mim hoje à noite. Não, né? não, prox. Quem acha que é salvo, reage aí com uma mãozinha. Tipo aqui, ó. Cadê? Lá no seu Zoom tem. Ok. O que você acha? Essa pessoa eu coloquei moralista e eu coloco uma J e um G ao lado desse primeiro Romanos 2, 1 a 2, porque essa é uma pessoa moralista. Ele acha que se ele sabe da verdade que está certo e que está errado, ele seria salvo. Então ele pensa que está salvo, mas não está. Ok. Está vendo que na primeira parte ele falou do pagão que não conhece Deus, e esse foi o problema agora, que ele está falando das pessoas que estão moralistas, eles não são, eles condenam, nota que onde ele fala qualquer coisa que julgas, porque condenas a si mesmo. Então, eu penso numa coisa que aconteceu em Belém uma vez, a gente estava evangelizando uma senhora e a filha, bem com alguns jovens, e aconteceu que o homem, o marido da mulher, tinha traído ela. E ela estava muito abalada, então a gente foi para visitar ela na casa, na casa lá. E ela estava chorando, e daí o irmão dela entrou. E ele começou a escutar um pouco e ele falou, o irmão falou, olha, esse homem, esse marido seu não presta, olha o que ele fez traindo você assim. Daí ela levantou do lençol e falou, mas você também traiu sua esposa muitas vezes. Eu fiz, mas eu não fiquei andando na rua lá e na frente da casa. Então, meu pensamento, você foi muito ético. Você ficou condenando outra pessoa. Eu não sou tão mal com ele, mas ele falou que eu estava muito eu estava muito ético da maneira que eu traí minha esposa. Agora, versículo 2, 6 a 7. 6 a 7. Aí fala aqui que retribuirá a cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna para os que perseverança em favor bem, procura glória, honra e incorrupção. Então, esse versículo 7 está falando pessoa salva ou não salva? O que você acha? Salvo? Salvo. do salvo, Bruce. Como é que você sabe? Qual é a defesa de você que essa pessoa é salva? Tem uma coisa que indica que é salva? Liga o seu áudio aí, meu irmão. Frutos, né? Olha a palavra lá. O que ele está falando? Está buscando vida eterna. Ele está fazendo com perseverança.
e eles procuram a glória e experimentar a glória e honra de Deus e procuram essa pureza de incorrupção. Mas essa é coisa que é importante saber, que essa pessoa é salvo, mas ele é um judeu ou um grego, ou qualquer um dos dois. Tá me seguindo essas ideias? Está sendo bacana nessa ideia aqui? Tá boa. Porque, Tá legal. mas eu quero perguntar assim, que retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós somos salvos pelas obras? Não. Porque ele falou isso, então. Aqui ele diz que obras, onde é? Obras são a prova, né? E que a pessoa não é salva pelas obras. Não esquece disso. Meu professor de grego martelou isso na nossa cabeça. Ele falou, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Essa é a grande diferença. As obras, mas a pessoa, a gente vai ser julgado conforme nossas obras. Não para determinar nossa salvação, mas para galardão. Mas também as obras são a evidência de verdadeira salvação aqui. Então, essa pessoa procura as coisas de Deus, glória, honra, incorrupção. Eles procuram isso para a sua vida e vê essas coisas como o valor. Mas ele fala no versículo 8, mas indignação, ira, indignação aos que são contenciosos, desobedientes à iniquidade. E essas coisas mostram que eles são não salvos. Versículo 8 é não salvos, os perdidos. Que é versículo 9. Pode falar. Pode ir. Ok, versículo 8 ele fala, mas ira e indignação, que são contenciosos, e tribulação, versículo 9, angústia sobre todo aquele homem que pratica mal, primeiramente o judeu e também o grego. Ok, salvo ou não salvo? Esse é não salvo. Exatamente, porque Pratica o que é ruim. porque ele pratica o mal, Né? porque isso é a natureza dele, né? Mas por que o judeu? Por que o judeu primeiro e também o grego? Por quê? Essa aí para mim ainda não dá para me definir bem. É porque da aliança, né? Deus fez, né? Eles foram escolhidos, né? Para ser os oráculos de Deus, né? Eu acho que a coisa que é importante saber sobre isso é que ele é judeu porque ele teve mais conhecimento, foi primeiramente preparado, e ele conheceu o Antigo Testamento. Esse mostra que ele teve essa capacidade de ouvir, ele era mais responsável. Então o inferno vai ficar pior para os judeus que rejeitam Deus do que o pagão. Então essa coisa para ficar na mente, essa coisa importante. Ok, versículo 10. Ele fala glória, porém, e honra e paz àquele que pratica o bem, primeiramente o judeu e também o grego. De novo, o judeu que segue a Deus vai ser primeiros para conhecer, primeiras pessoas que vão reconhecer e saber essa coisa. Então, nota que ele estava falando nessa parte aqui da moralista. Mas mostra sua moralidade, é fruto do seu conhecimento de Deus. Então, é diferente aqui. Ok, versículo, vou pular para versículo 13. Pois não são justos diante de Deus, os que ouvem a lei, mas serão justificados que praticam a lei. Ok, esse mostra claramente a moralista dessa pessoa. Porque eles acham que se eu sei que é a lei, eu vou ser desculpado. Essa é a razão que as pessoas moralistas realmente são pessoas que vão julgar as outras pessoas. Eu não sou tão ruim como essa pessoa. Eu não sou tão ruim. Então ele está dizendo assim.
que é versículo 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas que a lei diz, pois mostra, porque olha que ele fala, porque quando o gentio que não tem a lei fazem por natureza as coisas da lei, embora que não tendo lei, para si mesmos são lei. Porém, mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Ok? Salvo ou não salvo? Alguém tem uma opinião? Acho que não aí, acho que não é salvo. Gentil. Que não, Ok. porque ele só tem assim um entendimento de que ele está fazendo a coisa por conta própria e acha que está certo, mas diante de Deus não é assim, né? Sim, ele nota que ele fala que, deixa eu colocar aqui, você acha que uma pessoa não salvo pode fazer uma coisa boa para os outros e mostra que fazer uma coisa moralmente correto? Há homens e mulheres que nunca traem o marido ou esposa, que não bebem, não fumam, não fazem nada de errado, vivem bem. Eles são salvos ou não? Não, senhor, não pode. Mas que essa coisa que a lei está escrita no coração, isso não parece que está em Ezequiel 36 e Jeremias 31, falando de nova aliança? A lei escrita no coração? É, essa palavra aí esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, né? Testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A chave dessa palavra é a palavra consciência. Ok? Que Deus colocou dentro de cada ser humano uma consciência de conhecimento que é bom e que é errado. Você entende? Eles colocam, ele fala que os gentios que nunca viu a lei sabem que está certo e que está errado. Eles sabem disso. Então, essa consciência da pessoa, você está acusando, se defendendo, porque a consciência acusa, fala, olha, você nunca deveria ter feito isso. Mas a pessoa estava muito chata, ele mereceu. E essa é a consciência da pessoa fazendo isso. E que ele está falando, a consciência mostra que a pessoa sabe que está certo e errado, mas eles ainda fazem que é errado. Então, essa pessoa que ele está descrevendo, ele está descrevendo todo ser humano tem uma consciência, sabem que está acontecendo. Então, isso não é necessariamente judeu ou gentil, ou não necessariamente salvo ou não salvo, é todo ser humano tem isso. Mas olha que ele fala, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, nota que ele fez esse meu evangelho, ele aplicou na sua vida e ele está vestindo essa coisa. Daí quando ele fala que os segredos do coração vão ser julgados, pensa nisso, é que o mundo só vai querer pensar nas coisas que são exteriores, mas esse trecho está falando das pessoas, da motivação do coração, e Deus não vai só julgar as obras, mas ele vai ver suas motivações. Essa é a razão que o Sermão no Monte é tão importante. Tem um homem que é muito interessante, o nome dele, ele é famoso no mundo inteiro, e ele, meu amigo hoje mencionou ele, e ele vai entrevistando pessoas na rua, perguntando se eles são bons para o céu. Eles falam, não, eu vou porque eu sou uma boa pessoa. Você é boa pessoa? Você já xingou uma pessoa? Você já olhou para a mulher com impureza? E eles mostram, eles começam a ver que não, é que eles sabem que essas coisas, mas Deus vai não somente julgar as ações, a gente pode pensar que estamos bem, mas ele vai mostrar
a realidade de por que nós fazemos essas coisas. Mas, ok, então, o que a gente pode concluir aqui? Nota que ele não mencionou o aspecto de ser judeu nesse ponto aqui. Ele está falando mais nesses primeiros versículos sobre a moralista, a pessoa que sabe que está errado, mas mesmo pratica. E a questão que a gente não podemos melhorar nosso pensamento assim, que é uma coisa que, não, eu posso deixar, desligar, deixar alguma coisa, mas de fato que eu poderia mudar os desejos do coração, da profundidade, não, a gente não pode fazer isso. Mas ele começa 7:7, o judeu, mas se tu és chamado judeu, você tem apoio na lei, você conhece bem a lei, te glórias em Deus, porque você está louvando a Deus, conheces a sua vontade, a vontade de Deus, você sabe que é o plano de Deus que está certo. No Antigo Testamento é 613 diferentes mandamentos. E isso esse é muito importante, porque com essa coisa de todos esses mandamentos, eles reconhecem que é impossível obedecer todos os mandamentos. Então, os judeus escolheram quais eram os mais importantes. Então, esse homem já entrou nesse debate. Ele estava apoiado na lei, e glória a Deus. Ele conhece a vontade, ele sabe que está certo e errado. E aprova as coisas excelentes. Sim, está certo, está bom isso, está conforme a vontade de Deus. Sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, dos que estão trevos. Então, quer dizer, instrutor das nações, eu estou falando para os gentios também, que está certo, mestre da criança, que tens na lei a forma ciência e da verdade. Então, essa pessoa é muito religiosa. Então, você pode ver, a moralista não é justo diante de Deus. Mas aqui ele está falando, mas o judeu, que segue diretamente minha lei, ele não está certo. Ele fala, tu, pois que ensinas o outro, é bom que você reconheça que está errado, mas você está aplicando na sua vida, perdido ou salvo. Judeu, moralista, perdido, hipócrita. Tu que pregas que não dever furtar das coisas. Aí fala, e você, tu diz que não deve você ensinas que pregas que não frutas, tu que dizes que não deve cometer adultério, adulterás, tu que dominas os ídolos, roubas os templos, que quer dizer que isso mostra que eles não respeitam outra pessoa, outra religião, e não reconhecem que é furto. A pessoa pode se justificar, não, mas é do templo, é coisa pagã. E ele está falando, não, é sério isso. Tu que glórias na lei, desonas Deus pela transgressão da lei. Então, isso é horrível, de pensar que a pessoa que fala, que concorda com a lei, glória na lei, mas ele olha na sua transgressão da lei, ele não vive isso. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. E, essa coisa que é horrível quando você para pensar, e deveria ser uma vergonha que eu, pelo meu comportamento, desonra Deus entre as pessoas das nações. Então, nota, você vê a primeira parte é moralista, a segunda parte é o judeu que é moralista. Daí, essa parte aqui que nós vamos entrar agora, o que você acha, começando o versículo 25? Salvos ou não? Porque circuncisão é, na verdade, proveitoso se guardes a lei. Mas se tu és transgressores da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. O que ele está querendo dizer com isso?
que não adianta ele querer cumprir a lei e a circuncisão não é respeitada, ou vice-versa. Aham. Né? Mas que tal essa questão de circuncisão? Ela não tem valor se ele não praticar, né? A lei. Aham. E aí É, torna inválido é, para ele. E como é que você aplica isso em batismo hoje? Esse princípio aqui. Batismo? Pro batismo que você fala? É paralelo a isso aqui? É aquela história. Camarada tem que saber, de fato e de verdade, se ele nasceu de novo, né? Para poder ser batizado. Porque se ele não nasceu de novo, não adiantou nada batizar para quê? Se batizar um incrédulo, não tem valor, né? O batismo nesse caso. Exatamente, é transgressor da lei, ele fala, se você é circunciso, você tem o símbolo da aliança, mas você não está vivendo a realidade da aliança. Ele falou, sua circuncisão não vale nada. Eu sempre me perguntei, é engraçado, né, que você sabe que é circuncisão, por que isso seria um símbolo da aliança? Porque é invisível para todo mundo. Para pensar nessa implicação disso, porque você pode ver que eu andei em Israel, e todos eles eram circuncisos, mas eu não podia ver nada do símbolo assim. E isso mostra que, por que Deus escolheu uma coisa assim para símbolo da aliança? Eu creio que por dois motivos. Número um, é tirando parte da carne da pessoa, né? E eu creio que isso simboliza uma transformação de vida, que a pessoa não anda pela carne mais. Por outro lado, você tem essa questão de o sangue, quando você tira o prepúcio lá assim, você tá coisa do sangue, você lembra Zipora do Moisés, fala que é esposo do sangue, porque era uma coisa do sangue que saiu. Então você tem o sangue da pessoa, você tem saindo da carne e do sangue. Eu creio que esse simbolismo mostra que essa pessoa pertence a Deus. E é importante que é a coisa mais íntima para nós também. Nem todo mundo vai ver isso em nossa vida, mas isso é uma coisa que mostra a maneira que é pessoal nossa intimidade com Deus. Ok? Então, esse trecho aqui, para mim, mostra essa questão das coisas. Você tem pecadores, gentios, pecadores judeus, pecadores que descrevem toda a humanidade, a moralista, os salvos e o judeu religioso. Você tem todos esses tipos de pessoas aqui. E se você fica com essas classificações, esse último de circuncisão, eu esqueci de falar para você, mostra que primeiramente, sabendo da lei não salva você, cobrando dos outros não muda, sendo moralista não significa sendo religioso, rito religioso, nada pode salvar a pessoa, porque ele continua no seu pecado. Eu não sei se tem uma pergunta assim, eu estou falando muito, mas eu queria dar oportunidade para vocês. Pastor Bruce, sobre essa questão, né? Hoje eu estava até no trabalho, né, conversando com um colega, né, sobre a respeito justamente da salvação, né, e alguma coisa assim muito relacionado com, na visão dele, né, do meu colega lá, né, como é que a gente pode enxergar a salvação de uma pessoa, né, se ela é salva ou não, né. Então, eu entendo que essa circuncisão, eu acho que Paulo também vai falar, né, que ela é interior, é no coração, né, ela é no coração, é no nosso, né. No livro de Ezequiel e vários lugares no Antigo Testamento, ele fala da circuncisão do coração.
Não o rito religioso, porque o rito religioso não vai purificar. Batismo não limpa o coração. Mas quando a pessoa já é purificado, esse símbolo tem sentido. Mas que ele está falando, o grande princípio desse capítulo é que sabendo o padrão de Deus, não salva. Sabendo das coisas religiosas, nota que essa pessoa estudou a lei de Deus no versículo 26. Ele guardou a lei e valorizou isso, e fala isso não vale nada. Mas, versículo 27, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti que com a letra e a circuncisão é transgressor. Então, esse versículo é uma excelente coisa, porque esse que os judeus falaram, se você não é circunciso, você não é obediente a Deus. E ele está falando, mas se essa pessoa, ele é, por natureza, significa que ele é transformado, se ele cumpre a lei com o fruto da sua salvação, ele vai julgar os que têm a letra e circuncisão. E quando ele fala essa questão de julgar, isso significa que eles vão para o céu e vocês não vão. Isso que ele falou extremamente. Porque ele colocou, e esse princípio vai ser justo capítulo 11, porque não é judeu que é o exteriormente, nem a circuncisão que é o exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é o interiormente transformado, com o coração circunciso, do coração no espírito, quer dizer espiritualmente, está falando não do Espírito Santo, não da letra. Quando ele coloca as palavras espírito, isso é uma coisa que Deus coloca no coração, mas quando ele fala da letra, é um código, uma lista de regras que segue. Ele falou que essa pessoa que louvor provém não de homens, mas de Deus. Deus aprovou a vida da pessoa. Então, eu fui meio rápido nesse capítulo, porque eu queria que você entende as diferentes pessoas. Você tem os pecadores, os moralistas, os salvos e os religiosos. Não adianta saber da lei, não adianta participar na coisa religiosa, no cerimônia religiosa, nada disso valoriza. Então, você tem uma pergunta sobre capítulo 2, que eu quero dividir em grupos, Ricardo está aqui para falar sobre isso. Tem uma pergunta? A gente pode ver que esse capítulo ele trata também um pouco, né, sobre as obras e a fé, né, se a diferença também, a gente pode ver que tem uma relação, né, com essas duas características que o cristão deve ter também, né, tanto as obras como a fé, que uma completa a outra, não é isso? Pois é, esse capítulo que eu quero falar, Paulo ele estava alguns versículos do capítulo 1, nós vamos dar uma olhada nisso rapidinho, mas ele fala até 3:20 do pecado do homem, e eu creio que a coisa mais importante é de a gente reconhecer que a gente não deve ter pressa para tratar o pecado da vida da pessoa. Nós queremos que a pessoa sente isso. Vou falar por quê. Eu creio que Paulo, quando ele estava no caminho para Damasco, o que aconteceu com ele? Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. E de repente Jesus apareceu para ele. E eu acho que ele já sabia que a resposta seria, porque ele estava perseguindo a igreja. Ele, o que eu estou fazendo? Quem és tu, Senhor? E ele, não, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Eu sou Jesus que está perseguindo. Como é que eu estava tão errado assim? E ele falou, o que eu devo fazer, Senhor? Vai lá para Damasco, me espere. E no capítulo 22, eu creio que você pode ver que ele falou para ele, olha,
você está escolhido para Deus de ver o Messias. E Paulo foi a última pessoa que viu a Jesus ressuscitado nesse momento. E ele falou, olha, você foi escolhido, Paulo, para fazer isso, de ver e receber instruções. Você vai testemunhar. Daí ele falou isso. Mas por que você está demorando? Por quê? Se levanta, chama o nome, invoca o nome do Senhor, seja seus pecados purificados e seja batizado. Então, Deus deixou Paulo por 3 dias pensando e meditando seu pecado. Paulo, eu imagino que ele ficou assim o tempo inteiro. Ai, como é que eu poderia estar tão errado nisso? E ele estava quebrantado, porque ele reconheceu que estava perseguindo a igreja de Deus. Foi fantástico isso. Então, eu creio que a maioria tem uma coisa evangelística aqui na nossa igreja aqui. Você reconhece que você é pecador? Sim, ok. Vamos falar que Jesus fez para tirar isso. E a gente não deixa o Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, justiça e juízo. Você viu nesse capítulo, pecado, justiça e juízo estava realmente nesse trecho. E esse que levar a pessoa para refletir na sua vida, para ver se está salvo. Ok, eu gostaria que você compartilhar como você entendeu isso. Se tem uma coisa que você não entendeu, mas lembre-se disso. Qual é a pessoa que é moralista, que é o judeu, que é a pessoa salva, gentil salvo? O que você acha? Então você pode dividir em grupos, Paulo, Ricardo. Ok, dividindo em grupos. Gente, eu tenho boas notícias e notícias ruins. Boas notícias que está funcionando agora. Não sei o que eu fiz, não tem sentido, mas eu vou aproveitar esse momento e dar para você um resumo dessa primeira parte aqui. A primeira divisão, obrigado pela paciência, mas eu vou um pouco tempo aqui. A primeira divisão é o que nós chamamos de introdução, são os 17 versículos. No grego é só uma frase, que é esses primeiros 17 versículos. Mas quanta informação que Paulo fez aqui. Olha aqui, eu falei disso na introdução, mas quando começamos hoje, a gente viu a humildade de Paulo. Eu sou servo, quero ser edificado por vocês. Essas coisas que ele mostrou sua humildade em várias maneiras. Ele falou que o evangelho é Jesus. Ele falou que é essencial de saber a natureza de Jesus, que ele é Deus, ele é homem. Essa é a informação essencial para falar do evangelho. Tudo é pela graça. Ele falou, pela graça eu recebi o apostolado, não pelo mérito. Então ele está falando, tudo é pela graça. Mas ele falou, mas é pela fé. E obediência é pela fé. Esse como eu ia traduzir esse trecho, que é o apostolado que ele recebeu, é de falar de obediência pela fé. As obras são fruto de adoração. Ele falou isso, o Deus que eu sirvo no meu coração, no meu espírito, pela pregação do evangelho. Então, isso mostra que aquela palavra sirvo não é para escravo, essa vez, é a pessoa como sacerdote de fazer esse ato de adoração. Então, ele falou, o Deus que eu adoro no meu espírito, não no templo agora. Já passou essa época, mas agora é pelo meu espírito, que é no espírito, não o Espírito Santo, é o espírito que habita em mim. Então, ele falou como é que eu manifesto isso e mostro para as pessoas, é pela vida, pela adoração. Então, também ele falou várias vezes, a gente vai olhar nisso mais detalhe, mas o desejo de Paulo é chegar a Roma, edificar as pessoas, ser edificados, e ele não falou ainda, mas ele queria que eles enviassem ele lá para a Espanha para pregar o evangelho. Então, ele está passando essas áreas. O tema, aplicação do evangelho, Romanos 1, 16, 17. Ok, o que podemos falar sobre isso? Simplesmente para sermos eficazes, é essential que compreendamos quem somos em Cristo. Isso é importante. A primeira coisa que Paulo reconheceu que ele
foi o servo, foi escolhido pela graça, mas ele teve a confiança no seu ministério. Eu estava falando com um homem que tem um homem que chega, eu estou 6h30 encontrando num cafetéria tomar café com um amigo meu. Esse outro entrou na loja lá e sentou conosco. E eu estava falando para ele, olha, esse que Deus quer de nós, que nós reconhecemos que nós temos a capacidade, Deus nos deu a habilidade de fazer as coisas. Não tem pessoa inativa na igreja. Esse é o grande problema. Eu vejo que outra pessoa que eu estava fazendo discipulado hoje, ele falou que pessoas não deixam ele falar na igreja, né? A gente estava falando sobre isso. Eu falei, não, mas Deus equipou você com dons espirituais. Houve um homem lá de Cuba, e ele estava reclamando para mim, falou, eu estava tentando conhecer uma igreja entre os cubanos dos Estados Unidos, mas eles queriam que eu seja o pastor. Eu falei, eu sei por que estão querendo isso. Eles falam, essas pessoas de Cuba, eles não têm muito tempo. Eles recebem um baixo salário, eles têm famílias grandes, e eles não têm tempo para buscar a Deus. Então, o que eles vão fazer? Eu vou te pagar. Eu vou pagar você, e você vai buscar Deus para mim, eu vou chegar domingo, e você vai me edificar. Esse não é o plano de Deus, esse não é a igreja de Jesus Cristo. Mas que sermos eficazes, é essencial que compreendemos quem nós somos em Cristo. Ele nos equipou, deu o Espírito Santo para fazer isso. Que o Evangelho, o trono prometido, é sobre o Filho, e ele é Filho como natureza humana, Filho de Davi, natureza divina, Filho de Deus. E a fonte do apostolado foi o Evangelho, pela graça e pela obediência, pela fé dos gentios. Eu sei que eu estou indo rápido, mas você pode pegar a gravação de pegar mais devagar. O Evangelho é a pessoa de Jesus e não apenas o plano de salvação. Eu gosto muito desse versículo. Recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Nota, isso é diferente do que seguir regras. Alguns de vocês sabem que uma pessoa que eu conheci lá no Capanema, essa pessoa foi roubada várias vezes na loja dele, que ele teve uma mercearia. E os crentes chegaram lá e falaram, oh, irmão, que pena que você foi roubado. Mas me diga uma coisa, você é dizimista? Eu fiquei com raiva, porque a obediência dele é como os amigos de Jó. Se eu faço certo, Deus vai me abençoar. Então, a obediência não era uma coisa de coração. A obediência é para receber a proteção e a bênção de Deus, e não para realmente ver Deus glorificado nisso. Então, o que a gente falou sobre isso? E eu não mencionei isso ainda, mas olha a oração de Paulo, versículo 8, ele falou de gratidão. Versículo 1, 9 a 10, ele fez a oração. Deus é meu testemunho de como eu queria ir para você, Deus que eu sirvo, Deus que eu adoro. E ele fez o pedido no versículo 10. E o desejo dele não era uma coisa para ele mesmo, mas ele queria ter um ministério em Roma. Porque Roma, ele sabia que era um lugar estratégico que pode ganhar o mundo. Então, Paulo não estava buscando fama para si mesmo, mas estava adorando Deus e realmente fazendo o ministério dessa maneira. Ele falou que eu desejo muito, ele usou uma palavra muito forte. Ele estava querendo um desejo ardente de estar entre eles. O propósito de compartilhar o dom espiritual com eles, confirmar eles, mas também de ser encorajado por eles mesmos. Paulo não pensou. E essa coisa que um homem que eu estou discipulando, a gente falou hoje sobre isso, que as pessoas não estão acostumadas com conversas espirituais, deve ter esse costume de ter conversas espirituais um com o outro, encorajar uns aos outros. Se eu fosse a pessoa lendo esse trecho, na época de Paulo, eu falei, o que eu poderia fazer para edificar Paulo? Eu não tenho como, mas é importante. Romanos 9, eu falei isso, Deus a quem eu sirvo, adoração.
no meu espírito, não no templo do evangelho do seu filho. Então ele falou que a adoração é isso. Agora ele falou aqui, ele usou 3 palavras quando ele falou de encorajar uns aos outros. A palavra carismata, nós somos nossa denominação agora chama comunidade caris, né? Nós somos, mas essa palavra carismata é plural, carisma é um dom, carismata é plural. E esse sum para kaleo é uma palavra do grego, mas eu vou cortar em pedaços. Sum significa com, juntos, para kaleo, de chegar ao seu lado para exortar, de encorajar. Quando eu não vou para a igreja para ser edificado, eu vou para a igreja para edificar os outros. Eu vou lá para ajudar os outros, encorajar os outros e ser encorajado. Mas meu alvo, conforme Efésios capítulo 10, Hebreus capítulo 10, é para edificar um outro. Então, todos os verdadeiros adoradores são capazes de edificar uns aos outros. Esse versículo é chave, esse é o tema. Porque não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque o evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Por quê? O que ele está falando? É a razão que ele queria ir para Roma, porque ele sabia do poder do evangelho, não do poder das suas palavras, mas o poder da palavra de Deus. Então ele falou, não me envergonhe do evangelho, não. Eu sei que eu poderia apanhar com isso, mas eu tenho confiança em que essa é uma palavra que vai usar as pessoas. Poder de Deus, a palavra dunamis, no grego, que significa, é uma mesma palavra dinamite. Então, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, primeiro do judeu e também o grego, eu coloco aqui, todo aquele que crê, não faz diferença. A pessoa religiosa, arrogante, e também a pessoa que é pagão. E ele fala, o evangelho é revelado a fé e justiça de Deus. O evangelho mostra o caminho de fé. E nota, é fé de começo até o fim. Muitas vezes, hoje em dia, pessoas falam, é a graça de Deus que nos salva, mas, e tudo que vem de mais desfaz o evangelho. É puramente de fé, começa com fé, termina com fé. E essa é a maneira de ser justo. Mas o justo vai viver pela fé. Esse que ele vai obter vida eterna, de justificação, ele vai ser chamado pela graça, pela fé, ele responde, e ele vai crescendo, e um dia ele vai ser glorificado pela fé. De fé significa que é isso. Mas ele explicou que a justa pessoa salva vai ser salvo pela fé. Então, o evangelho, eu sei que eu gosto desse resumo aqui. O evangelho tem o poder de salvar o religioso auto-justificando e o pagão pecador. Então, eu lembro que algumas pessoas que eu sei que era numa reunião, eu nem me lembro quem falou isso, mas eu estava falando com alguém e ele falou, aquela pessoa muito religiosa. Eu falei, mas eu te conheci antes de você se converter, você era religioso também. Então, a gente nunca deve, a pessoa pode ser o pior pecador, mas isso é bom para o evangelho, ele precisa do evangelho. E você pode ver a pessoa mais religiosa, rigorosa, ele precisa do evangelho e pode salvar a sua vida. Ok? E essa parte aqui, a condição da humanidade é condenado, é incapaz de salvar a si mesmo. Nota, versículo 1, versículo 18 até 3:20. Ele descreve o grau de pecado das pessoas. Essa razão que eu fiz isso hoje à noite. A condição de humanidade, a ira de Deus é contra a humanidade, a rejeição de Deus, as pessoas rejeitaram Deus de propósito. Deus os entregou, essa palavra que é muito importante, nessa parte, no resto do capítulo 1. Deus entregou para o pecado. Moralidade não ajuda.
nacionalidade, ser judeu, grego não ajuda. Cerimônias, desculpe, escrevi errado lá. Cerimônias religiosas não ajudam e a lei não ajuda. Então, como que essa pessoa pode ser justo? É pelo evangelho e não pelas essas outras coisas. A lei, moralidade, nacionalidade, cerimônias, circuncisão, batismo, nada dessas coisas ajuda a pessoa a ser salva. Então, os gentios injustos, eu vou rápido, me aguenta um pouquinho, porque estamos atrasados. Primeira coisa, eu queria definir a ira de Deus. Esses dois estão brigando com o outro. Você pode misturar vinagre e óleo? Pode misturar? Não, não consegue não. Vai para esgoto lá, olha no esgoto quando está fluindo perto de um mecânico, no caso do mecânico lá, você vê o óleo tá em cima. Sabe por quê? São de uma natureza diferente. Um é polar e outro é impolar. E eles vão rejeitar um outro. Eles não podem misturar. E eu coloco isso porque a santidade de Deus não pode misturar com o pecado do homem. Não pode. São naturezas diferentes. E eu vejo que o pecado e Deus são paralelos, vinagre e óleo. São opostos e incompatibilidade. Então, a ira de Deus, não é que Deus está chateado, né? Que, porque esses seres humanos fazem isso? Vou castigar, vou mandar fogo. Não é bem assim. É simplesmente uma coisa natural. Santidade não pode viver na presença de pecado. Então, a causa de ira, os homens detêm a verdade sobre Deus. Os homens sabem conosco, estão familiar, conhecem quem é Deus. E tem o paradoxo, no sentido que viu a Deus, mas não que as coisas invisíveis são vistos. Esse é o paradoxo. Como é que uma coisa que não pode ver pode ser visto? E ele colocou isso. A característica de Deus pode ser visto. O que vai ser visto? O eterno poder. Olha como ele criou o mundo. Sua divindade, ele merece. Ele é Deus, ele merece nossa adoração. Os homens são sem desculpa. E eles rejeitaram a adoração. Esse detém a verdade, porque a palavra significa de puxar para baixo. Quando eu brinco com meus filhos, quando eu brincava, eu ia pegar uma bola assim da superfície da piscina e empurrar embaixo, sentar sobre isso. Ei, Jonatas, o que aconteceu com a bola? Não, eu neguei essa questão que eu tentei esconder. As pessoas negaram e tentaram esconder que Deus merece nossa adoração. Eu gosto muito dessa foto. Esse foi tirado um pouco do nosso casamento. Mas essa mulher está em cima da montanha, está a mais de 100 quilômetros, 200 quilômetros lá de distância. Um vulcão começou a explodir. Ela estava tão maravilhada com a força e poder, ela caiu para trás. Mas imagina o poder da criação do universo. Então, os atributos invisíveis são seu eterno poder, sua divindade. Mas o que aconteceu? A humanidade recusou submeter a Deus. Então, os pensamentos se tornam vãos. Olha como esse homem, inteligente, cientista, Lewis Thomas, ele falou isso. Eu não acho paz na doutrina de um processo que acontece por acaso, criação da vida. Eu não suporto a noção de falta de propósito e chance na natureza, que quer dizer nós não estamos aqui por acaso. Mas eu não sei o que devo colocar no lugar dessa teoria para acalmar minha mente. Leia a Bíblia, cara. Você precisa ler a Bíblia. Ele falou, é absurdo falar que o mundo é absurdo. Eu gosto disso. Quando tem uma frente de nossos olhos, tantos bilhões de formas de vida diferentes, cada um absolutamente perfeito, tudo junto, em que parece, para alguém observando, um só organismo. Falamos que a situação humana é absurda, porque não sabemos nosso papel, ou porque nós estamos aqui. Olha, está na frente dele, está na cara, e ele está negando. Esse que está falando, sua mente foi distorcido. Então, ele fala evolução possível,
ele deixa sem falta de propósito, mas ele não tem uma alternativa da teoria de evolução. Isso que acontece. Que triste, né? As consequências da rejeição, os pensamentos se tornam vão, idolatria, trocar uma verdade por uma imagem, a glória para a corrupção, a eterno pelo passageiro, criador pela criação e a verdade pela mentira. Eu queria terminar, eu quero que você pense isso sobre. Ele falou em Romanos 1:25, porque eles foram julgados, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram uma criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Mas que assim, nota, quando você tem um artigo pela mentira, isso significa que é uma mentira que está na cabeça das pessoas. Ofendes por pai, o diabo, e querem satisfazer. Nota esse versículo, João 8:44. Daniel Green, meu parceiro, quando a gente começou aqui no Brasil, meu amigo estava estudando com um casal e eles chegaram em João 8:44. Eles ficaram chocados com isso. Ostendes por pai o diabo e queres fazer os desejos de seu vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele não há verdade. Quando ele profere mentira, a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, tem muitas mentiras, mas quando ele falou da mentira, ele teve uma coisa na cabeça dele que é a mentira. O que é essa coisa? Essa é a mentira. Gênesis 3:5. Vocês serão como deuses. Então, eles substituíram para ídolos. Então, eu queria só falar isso. Eu vou terminar com isso. Mas essa é a mentira. E por que você vê essa rejeição de Deus em todos esses primeiros dois capítulos lá? Porque eles acreditaram na mentira, que eu posso ser Deus. A gente chama isso de divindade própria. Eu sou Deus, eu julgo os outros, eu sou certo, minha maneira de deve prevalecer. O orgulho que nós temos. Essa é a causa, é porque nós pensamos que nós podemos ser como Deus. Então, meus irmãos, desculpe de novo, eu vou tentar consertar essa coisa mais uma vez, eu vou trabalhar com o Ricardo, a gente entende isso, mas tenha paciência, espero que isso ajuda hoje. Você pode voltar a escutar a gravação e ficar daquelas coisas que eu falei rapidamente, mas reflete sobre isso, reflete sobre a maldade da humanidade, de rejeitar Deus como Deus, recusar agradecer, recusar adorar. Então eu vou adorar Deus em oração agora. Deus, muito obrigado pelas coisas que estudamos hoje à noite. Nós sabemos que o Senhor tinha um propósito para o nosso tempo juntos. Eu espero, Deus, que o Senhor pegue as palavras que eu falei, palavras que foram faladas nos grupos, e usa para edificar a vida de cada um. Abre nossos olhos para ver o pecado na nossa vida e onde nós precisamos mudar. Eu peço, Deus, que o Senhor dá para nós uma confiança absoluta na Tua graça. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.